caros coordenadores, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tecnologia, a relação da tecnologia com vários tipos de conflito, alguns causados pela tecnologia, outros que já existiam. Nós vemos uma facilidade muito grande dos jovens, e não só jovens, de, por exemplo, usar o celular para fotografar uma coisa, um evento que acontece, algo curioso, e instantaneamente publicar isso, né? E não só fotos, vídeos, mas as próprias ideias, né? Hoje é muito comum você entrar no Facebook, numa rede social e ter uma participação no nível de o que eu penso e pôr isso para fora. Bom, isso muda completamente a nossa relação com o conhecimento, com o modo de participar nessa construção coletiva de conhecimento. O que a gente percebe com isso? É muito fácil, já que a gente publica e tem uma exposição muito grande, é fácil ter aquele famoso 1 minuto de fama. E para os jovens isso é muito atrativo, né? Vários deles querem aproveitar esse momento para chamar a atenção, ter o seu minuto de fama. E muitas vezes isso traz também aquele efeito torcida, né? Quer dizer, muita gente chama atenção para aquilo e vira como se fosse um movimento de massa, uns a favor, outros contra, né? E então esse movimento hoje é muito ampliado, começa a ter coisas que antigamente a gente não via acontecerem nessa escala. Então, com isso, vemos, por exemplo, efeitos novos. Bullying, por exemplo, sempre existiu, mas não nessa escala. Ou a superexposição de pessoas. Recentemente nós tivemos um caso, né, não sei se vocês ouviram falar, de 2 comediantes que ligaram, passaram um trote para uma enfermeira na Austrália e isso, né, virou um motivo, uma chacota mundial. Era algo inofensivo, mas para a pessoa isso foi tão forte que levou ao suicídio. Né? E isso tem acontecido em várias, é uma superexposição, né? Aparentemente inofensivo, muitas vezes para quem está fazendo é inofensivo, mas causa um transtorno muito grande. Então, se a gente for pensar agora no âmbito da escola, o que tem acontecido? Alguns problemas da tecnologia são inerentes da própria escola, são internos, dá para resolver dentro da escola. Então, algo que os professores reclamam demais, os alunos hoje não pensam mais, eles vão lá, recortam, colam da internet e entregam o trabalho pronto, né? Então são situações que a gente já tem até se acostumado, isso mostra que antigamente nós pedíamos tarefas que não é mais daquela maneira que a gente vai pedir, porque hoje é muito fácil encontrar a informação. Ou algo que incomoda muitos professores, e daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso, é a linguagem que os alunos usam. Quem está lá no celular, está se comunicando com outros, usa uma linguagem, né, o internetês, que para um professor de português isso é algo seríssimo, né? Ele não aprendeu português, está usando errado. Tá? Então vários desses problemas, concentração, uso de celular, uma linguagem imprópria ou não correta, são conflitos que a escola tem hoje e a gente pode pensar em várias maneiras de lidar com isso. Uma maneira é cercear, eu proíbo usar aquele tipo de linguagem, proíbo usar o celular, então é o cerceamento. Agora tem uma maneira de lidar com os conflitos que é encarar eles como naturais, parte do processo, e como a Thelma Vinha, por exemplo, fala, a gente vai usar uma visão construtivista dos conflitos, quer dizer, deixa eles aparecerem e vamos trabalhar em cima. Então a gente podia olhar para a escola a partir desse ponto de vista, quer dizer, na visão construtivista dos conflitos, o que acontece? Os alunos conhecem as regras, conhecem as condutas esperadas, conhecem os princípios e muitas vezes eles não seguem. Por quê? Porque isso não se transformou num valor para eles, quer dizer, não tem a afetividade, como ela costuma dizer, envolvida, quer dizer, isso não é dele, né? O problema, ele sabe o que deveria estar fazendo, mas não faz, né? Então, nesse ponto, a gente consegue pensar na tecnologia como sendo um grande aliado. Por quê? Porque é a linguagem dos jovens de hoje. Ele pode ter um papel muito protagonista, como vem tendo, permite que a gente faça uma aproximação do que é o mundo não escolar, o mundo escolar, né? Esses conflitos que transbordam a escola, né? Que um bullying, por exemplo, ele pode começar dentro da escola, mas no momento que foi para a internet, ele extravasou, né? Extrapolou o âmbito da escola, mas é o problema da escola também, né? E como que a gente pode lidar com isso?
Uma das primeiras dificuldades é quanto de tecnologia tem que o professor precisa conhecer para começar a usar de uma forma inteligente. Sabemos que os jovens dominam de uma maneira muito fácil, aprendem experimentando, não tem medo de errar. Agora, será que o professor precisa conhecer a fundo a tecnologia para começar a usar? E a gente costuma dizer que existem aí 4 níveis de uso da tecnologia que são interessantes do professor dominar. A primeira coisa, assim, ele tem que conhecer o básico. Eu tenho dado palestras onde, assim, tem milhares de professores na plateia. Quando a gente pergunta quem tem conta no Facebook, por exemplo, hoje em dia a resposta é acima de 90%. Quer dizer, a grande maioria dos adultos, não só professores, mas já experimentou, tem conta, usa com maior ou menor frequência. E se você perguntar quem fez curso de Facebook, ninguém fez. Né? Quer dizer, é uma coisa que você vai aprendendo e aprende da mesma maneira que os jovens. Então, usar uma ferramenta fácil, amigável, como uma rede social, né? é um primeiro passo, o professor precisa conhecer. É lógico que isso não é um uso educacional, o professor vai usar, muitas vezes ele vai recuperar amigos antigos, fazer, né, estreitar a relação com os novos amigos, mas a partir daí a gente pode pensar, bom, se eu tenho ferramentas como essa, e daqui a pouquinho eu vou contar algumas que têm cara de Facebook, mas são pensadas para a educação, o que a gente pode fazer? O primeiro passo, né, para o professor se apropriar e daí a gente começar a pensar como é que eu integro tudo isso num processo de resolução de conflito ou de construção de conhecimento, é fazer atividades que o professor já faz normalmente. Muita escola tem usado a internet para isso. Por exemplo, publicar as regras da classe, os combinados, os princípios, né? E então você pode fazer algo que seria muitas vezes feito sem a tecnologia, você começa a fazer com tecnologia. Mas é muito mais uma subutilização, tá? É a apropriação simplesmente. Agora a gente pode pensar em próximos passos, né? Então, eu coloquei no material para vocês alguns exemplos de atividades, projetos ligados aos conflitos. Então, o professor pode copiar um desses, né? Fazer uma pequena adaptação de uma dessas atividades, por exemplo, escolas que trabalharam num processo de tornar coletivo o problema do bullying, por exemplo, né? Então, esse é um caminho possível, reproduzir o que outros já fizeram para se apropriar da tecnologia. Quando o professor experimentou atividades similares a que outros professores fizeram, ele chega num ponto onde começa a inovar, se sente confortável para colocar a sua pitada, né, o seu pedagógico, o seu jeito de trabalhar. Uma maneira muito simples de começar a trabalhar com conflitos dentro da escola é usar os ambientes colaborativos, né? Você não está usando uma rede social, porque a rede social ela é aberta demais, muitas vezes a gente está com alunos pequenos, né, até legalmente é proibido, com menos de 13 anos não dá para usar um Facebook. E mesmo assim, com alunos mais velhos, a gente também tem um problema de dispersão. Então é gostoso e é útil começar a trabalhar com ambientes um pouco mais fechados, mais restritos, mas que tenham todo esse convite que uma rede social traz, né? Então eu citei no material que eu estou deixando à disposição de vocês um ambiente chamado Edmodo. Esse é um exemplo de ambiente muito simples de usar e eu queria convidar vocês a olhar o material que eu passei para fazer uma atividade sob o ponto de vista positivo. Em vez de a gente pensar no conflito já quente, né, no calor do problema, é muito interessante você antecipar alguns desses eventuais assuntos de uma forma positiva. Então eu coloquei ali um exemplo de um grupo de meninas que trabalhou sobre o tema gentileza. E elas fizeram isso de forma colaborativa, 2 meninas daqui do Brasil, de Ubatuba, uma escola pública, trabalharam com 2 americanas e elas começaram a fazer uma enquete nas suas escolas, suas famílias, para ver onde era mais difícil ser gentil, né? Se é em casa, com os irmãos, se é quando está no esporte, se é na escola. E ficou um trabalho muito rico. E elas acabaram envolvendo, porque faziam as enquetes, pesquisavam com um monte de gente, depois publicaram num site. Então você vê que uma atividade que começa simples acaba criando uma reflexão muito grande sobre um tema desse. E se a gente for pensar, esse tema, né, a gentileza, é o que aparece, por exemplo, no livro do Conde Sponville, quando ele fala do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele começa
com a polidez, né? Se você não sabe lidar de uma forma polida, você não vai conseguir construir todas as outras virtudes que vêm na sequência. Então, se a gente for pensar em conflitos, a primeira coisa que precisa aparecer é saber lidar com o outro, né? Se preocupar com a linguagem, com essa construção. Então, a minha sugestão é assim, escolhe um ambiente simples, escolhe um assunto simples, com aspecto de vista positivo, e a partir daí começa, então, extrair tudo o que tem de bom na tecnologia. O que a gente tem quando eu estou usando um ambiente colaborativo? Por exemplo, eu consigo registrar tudo o que os alunos pensam, né? Porque quando ele está escrevendo num ambiente, numa rede social, num ambiente colaborativo como esse, escreveu, ficou registrado, né? Então, por isso que a gente tem tantos problemas, né? Porque os outros veem o que foi escrito, mas eu posso olhar isso sob o ponto de vista positivo. Um escreveu uma coisa, o outro escreveu outra, então eles têm diferenças de ideias e a gente pode comparar, ver como é que eu junto as ideias e chego numa ideia melhorada. Esse é o processo de construção de conhecimento, e quando a gente faz a mediação através dos registros, né, através da tecnologia, a gente consegue ter um processo de mediação muito rico, né? Você está pondo para fora o pensamento, e trabalhar em cima do pensamento é uma cultura que é necessária se a gente quer lidar bem com os conflitos. Se a gente pensa na tecnologia, então, contribuindo para criar essa cultura do pensamento, é muito rico esse processo de registro, de acompanhar as ideias de uma pessoa, de outra pessoa, também acessar a ideia de fora da classe, né, dos especialistas. Eu deixei exemplos para vocês no material de apoio de projetos onde a escola estava trabalhando com o tema sustentabilidade, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Eles levantaram uma série de problemas internos da escola. Como fizeram isso? Os alunos usam a tecnologia para registrar, tiraram fotos, criaram um mural, levaram as várias classes para ver esse mural e fizeram perguntas, né, usando tecnologia. Então, tinha uma enquete de 600 alunos da escola dizendo por que eles achavam que existiam aqueles problemas de desperdício de comida, pichação de parede, mau comportamento. Então, você vê, é uma exposição que os próprios alunos trouxeram usando a tecnologia. Mas isso foi só o começo. Aí eles trouxeram visitantes que deram palestras, de novo eles usaram a tecnologia para filmar essas entrevistas e discutiram em cima, também no ambiente tecnológico. Quer dizer, o que eu pensava antes de conhecer essas opiniões dos especialistas, o que eu penso agora? Como é que mudou a minha visão sobre esses problemas? Então, a escola foi se envolvendo de tal forma nisso e muito com o papel dos alunos capitaneando esse processo, eles decidiram uma série de ações, de novo com tecnologia. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar uma ação que vai ser para o segundo ano, né? Então, eram os alunos do sétimo e oitavo ano, e eles trabalharam com os alunos menores, envolvendo num processo de conscientização. Então, fizeram uma atividade diferente para cada uma das séries. Então, esse tipo de trabalho de usar o próprio ambiente colaborativo num processo de que ideias eu tinha, que ideias eu tenho agora, como é que meu colega do lado pensa, isso é muito rico. O que acontece nesse processo? Que aí a gente tem que começar a fazer as pontes também para o mundo dos professores, né? Quando você expõe as suas ideias, conhece as ideias dos outros, existe uma maneira de lidar com as ideias que pode ser muito construtiva. Tem um processo de mediação, de dar feedback aí, que tem sido muito estudado, e a gente, como tem tudo registrado, é fácil de olhar. Então, o feedback mais normal que um professor dá é o feedback corretivo, né? O aluno falou alguma coisa, essa sua ideia está errada por isso, por isso, por isso. Então, você fez a correção. Esse feedback, em geral, não contribui num processo de resolução de conflitos, né? Tem outro tipo de feedback, que é aquele que os alunos dão uns para os outros, principalmente, né? Que é o feedback do amigo, o feedback conciliador. Ele vai lá e fala, que bacana a sua ideia, que interessante o que você publicou, mas não acrescenta nada. E tem o terceiro feedback, que é o mais rico, que é o que a gente chama de feedback comunicativo, né? Esse feedback comunicativo ele tem uma estrutura. Você começa, a primeira fase é você tentar entender o que o outro pensou, né? Você vai clarear as ideias. Então, é uma fase de pergunta. Você falou isso, é isso que você pensa? Depois dessa fase de tentar clarear as ideias, tem uma fase de apreciação, né? Você explicita o que tem de bom
na participação do colega, na ideia dele, no produto que ele fez. E só depois de ter apontado o que já está bom é que você entra com as preocupações e sugestões. Então esse é um processo muito construtivo. A gente não faz isso normalmente quando não está usando tecnologia, mas é muito interessante quando você está com a tecnologia, está com tudo isso registrado, chamar a atenção, comparar como é que um aluno deu feedback para o outro. Eu deixo como curiosidade no material para vocês exemplo de alunos que já estavam nesse processo, já desenvolveram um pouco essa capacidade de dar bons feedbacks e comparo com o feedback que uma outra professora deu para a colega. Então você vê, o colega da professora é o feedback conciliador e dos meninos já é um feedback construtivo, né? Então é muito interessante ver como é que você cria essa cultura. Bom, nesse ponto de criar cultura, eu sugiro para vocês usar algumas estruturas, alguns protocolos recorrentes, porque a gente tem que criar esse costume, criar cultura dentro da escola. E uma das maneiras de fazer isso é usar as chamadas rotinas de pensamento. Essa é uma abordagem que vem sendo utilizada pelo grupo de educadores da Faculdade de Educação de Harvard, e que vocês conhecem, Perkins, Gardner, né, alguns educadores muito famosos. E como funcionam essas rotinas? Eles criaram algumas rotinas, e eu tenho usado essas rotinas atreladas à tecnologia. Você usa sempre uma mesma sequência de perguntas. Por exemplo, eu quero usar uma rotina que induza os alunos a pensar sobre mais de um ponto de vista, né? Esse é um exemplo que eu deixei no material de vocês. Então, quando eu tenho um problema, eu posso pensar, bom, nesse problema eu tenho o ponto de vista de quem sofreu a situação, de quem causou a situação, de um observador externo. Então, você primeiro lista todos os possíveis pontos de vista e aí os alunos escolhem um desses pontos de vista e falam, sob esse ponto de vista, quer dizer, sob o ponto de vista de quem sofreu, eu penso tal e tal coisa. Desse mesmo ponto de vista, eu tenho tal e tal questão, né? E aí todos escolhem um ponto de vista e fazem uma questão. Depois que você levantou tudo isso, uma série de questões, uma série de ideias, junta o grupo inteiro e fala, bom, que novas questões nós temos agora que a gente olhou para o problema de diversos pontos de vista. Então, você vê, se eu estiver trabalhando com a tecnologia, eu tenho tudo isso registrado. E aí aparecem as concepções espontâneas, aparecem as dificuldades e, em cima disso, a gente dá os próximos passos. A gente fala muito da escola integrada, né? Onde a gente vai envolver pais, vai ter uma relação com a comunidade. De novo, a tecnologia pode ter um papel fundamental nisso. Esse processo todo que a gente estava falando de registrar ideias, de construir em cima das ideias uns dos outros, não tem por que não envolver pais nesse processo. É lógico que não dá para contar que um pai tem o mesmo acesso à tecnologia que os alunos dentro da escola, num laboratório de informática ou com a tecnologia disponível ali, já tem. Mas quando você cria a necessidade ou a vontade, o pai sabe que se ele entrar num determinado site na internet onde está sendo feita uma discussão dos problemas da escola, ele pode contribuir. Então eu deixo também exemplos para vocês de escolas que têm feito esse tipo de abordagem, que é muito interessante. Para encerrar, eu queria conversar com vocês sobre como é que eu faço isso de uma forma mais sofisticada, né? O uso de fato da tecnologia. Eu estava contando até agora exemplos de atividades que podem ser atividades curtas, atividades de construção. A gente sabe que para chegar num desenvolvimento de competências, as competências que a gente precisa para o mundo de hoje, né? De saber resolver problemas, saber pensar criticamente, saber colaborar, tudo isso é muito importante para saber resolver conflitos, né? E como é que a gente desenvolve essas competências? Uma das melhores maneiras é trabalhar com aprendizagem por projetos, e a tecnologia contribui demais para isso. Então, exemplos de projetos que podem ser feitos ligados a esse nosso tema e usando a tecnologia. Por exemplo, os alunos podem coletivamente, de uma forma colaborativa, construtiva, criar regras e modelos de conduta. Nesse processo, por exemplo, como é que eles pretendem usar celulares dentro da sala de aula? Em geral, as escolas proíbem. E se você joga esse problema para os alunos, vocês acreditam que proibir é um caminho ou a gente vai criar algumas regras que vocês vão seguir e aí a gente permite o uso?
Colocar isso para os alunos é muito interessante, porque vai ser um processo construtivo, uns vão ser contra, outros vão ser a favor, eles vão definir as regras. Então esse processo pode ser feito usando a tecnologia para entender o que cada um pensa, por que pensa. Então quando eles chegam nas regras que foram negociadas, é como se elas fossem revestidas agora já dos aspectos emocionais. Eles já sabem por que chegaram naquelas regras, foi votado e eles seguem de uma forma muito mais eficiente. Outro aspecto muito interessante que é possível de ser trabalhado é você já trazer as situações problêmicas. Os alunos abordam problemas que costumam acontecer. Eu deixei um exemplo para vocês de uma escola inteira que resolveu discutir bullying, né? E ela tornou esse problema algo construtivo. Foi desenvolvido ao longo de vários meses, os próprios alunos entrevistaram colegas e chegaram à conclusão que a principal contribuição que eles poderiam dar para resolver esse problema era sempre denunciar. Sempre que tivessem problema, tornar aquilo público. Mas foram mais de 600 alunos que chegaram a essa conclusão. Então você vê, você cria uma cultura dentro da escola onde o normal agora é denunciar. Quando normalmente o que acontece é a pessoa que sofreu o bullying, ela se sente mal em contar. Então por isso que a gente tem problema que vai se agravando. Então esse tipo de trabalho foi feito como? Era um projeto, onde você tinha várias etapas, as pessoas iam se colocando, foram gerando produtos intermediários, né? Como a gente desenvolve um processo de aprendizagem baseada em projetos mesmo. Então minha dica para vocês: introduzam a tecnologia, porque ela abre canais de comunicação muito eficientes com os alunos. Aproveitem isso, coloquem o aluno no papel protagonista, deixem que eles tragam os problemas, discutam a forma de solucionar esses problemas e vocês entram no processo de mediação. Como coordenadores, o ideal é que vocês proponham aos professores que eles sigam as mesmas etapas que a gente está sugerindo que façam com os alunos. Então, se os alunos vão resolver um problema de forma colaborativa, levantando os diversos aspectos, propondo soluções, conhecendo as ideias uns dos outros, conhecendo as ideias dos especialistas, e isso num ambiente tecnológico colaborativo, o professor tem que viver essas situações. É muito comum nas reuniões de professores gastar-se todo o tempo discutindo problemas, né? Então, minha sugestão: comece a discutir alguns desses problemas no mundo tecnológico, nos ambientes colaborativos. Vocês começam a levantar as diversas ideias antes de vir para a reunião. Quer dizer, no momento da reunião, aquilo já está tão amadurecido no ambiente tecnológico que vocês vão ver que isso anda muito mais rápido. Então, no momento que você começa a perceber, que o professor percebe que por ter usado um ambiente colaborativo, ele evoluiu bastante, ele vai fazer isso com o aluno. Então, minha sugestão: coordenadores, façam experimentações simples também entre os professores e vocês vão ver que isso vai ser traduzido num trabalho com os alunos que vai ser muito legal.